Próximo passo, nós vamos criar agora o nosso projeto dentro do prompt de comando npm espaço init. Depois disso, nós vamos instalar os pacotes locais com npm i -- save dev espaço TypeScript espaço tslint. E depois nós vamos criar o nosso tsconfig.json. São esses pacotes que nós estamos instalando aqui, no caso especificamente o TypeScript e o tslint. São pacotes que eu estou instalando agora, uma outra coisa que nós estamos vendo aqui no npm. Então eu estou fazendo o install, que é o i. Estou fazendo -- save dev, que é para salvar em desenvolvimento. Então esse pacote não vai para o meu ambiente de produção. E aqui estão os nomes dos pacotes que eu estou instalando aqui no meu ambiente de desenvolvimento. Na aula anterior nós instalamos pacotes globais. Agora nós estamos instalando pacotes locais. Não tem o "-g", só tem o "i", que é o de instalação. Além disso, eu estou fazendo uma instalação de pacote local para desenvolvimento, que é essa instrução -- save dev. Vou mostrar para vocês isso onde fica e como que o nosso projeto fica bem estruturado. Dentro, então, do meu CMD, diretório desenvolvimento, onde você escolher, não importa. Crio o diretório que eu quero, aqui aula 02. E dentro dele eu instalo, através do npm, eu inicializo esse diretório. npm espaço init. Estou iniciando um projeto através do Node Package Manager, que é o npm. Ele pergunta para mim o nome do pacote. Para mim está tranquilo, aula 02. A versão desse pacote, a descrição. Então, primeiro projeto com TypeScript. Descrição do nosso projeto. Entry point, quer dizer, onde ele vai começar a execução. No caso aqui, ele está em index.js. Olha só, index.js, extensão JS. Se a gente colocar aqui, olha, nós vamos perceber que ele está mostrando para mim um arquivo de JavaScript. Então veja, o Node, o npm, que é o manipulador de pacotes do Node, ele já está entendendo que ele vai executar JavaScript, né? A partir desse momento, o comando de teste, nós vamos ver isso depois. Repositório Git, nós vamos ver isso depois também, que é super importante no desenvolvimento. As palavras-chave, o autor e o tipo de licença que eu utilizo. Feito isso, o que acontece aqui com o meu projeto? Está criado aqui agora um package.json, onde eu tenho todas essas informações. Posso editar meu código, duas formas. Eu lanço via VS Code aqui na minha área de trabalho, ou eu posso vir aqui no prompt de comando, code espaço ponto, ele abre para mim o meu VS Code, já abrindo esse diretório, já caindo dentro da minha edição. Aqui eu confiro o package.json, aqui da maneira como eu quero, e agora nós vamos criar uma outra aqui. Então, o package.json ele diz a nível de execução de Node, né? Então, o Node é que utiliza ele. Eu usei o npm para rodar isso. Então, a minha primeira configuração é o meu interpretador de JavaScript. No caso, nós estamos utilizando o Node para ele entender o que está acontecendo com esse projeto. Então, o arquivo de configuração ele chama package.json, aqui no caso, nessa configuração que nós vimos aqui. Agora nós vamos criar um outro arquivo que é para o TypeScript. E como que chama o arquivo de configuração do TypeScript? Ele chama tsconfig.json, né? Você vai ouvir aí JSON, 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 várias pronúncias. JSON, né? Então tsconfig.json é o meu arquivo. Esse tsconfig agora, ele tem o quê? Ele tem as configurações que eu preciso para o TypeScript. TS de TypeScript, config de configuração, .json, que é o formato de configuração do arquivo. Onde você vai encontrar essa documentação? Você vai abrir o site aí do VS Code, que eu te recomendo. Um VS Code, TypeScript, você pergunta aí no Google. Pergunta no Google. TypeScript, dentro do site do Visual Studio Code,
você tem aqui na sua barra esquerda, né? Desce mais um pouquinho, ele tem 2 seções de TypeScript aí, cuidado para você não confundir. É a segunda, é a de baixo. E aqui eu tenho TypeScript. Dentro desse TypeScript eu tenho um TypeScript tutorial, quer dizer, o tutorial do TypeScript do VS Code. E aqui eu vou encontrar, né, os arquivos de instalação, a forma de eu instalar aqui, como nós vimos também na aula anterior. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um exemplo do tsconfig.json. Olha só, começa a aparecer aqui para mim e ele vai documentando. Eu vou explicar cada uma dessas opções que ele vai entregar aqui para a gente, tá? Então, descendo mais um pouquinho, você vai pegar um tsconfig um pouco mais completo que esse cara aqui. Se não pegar por aqui, você pode digitar, tá? Então, dentro do seu VS Code, eu tenho lá o tsconfig que eu criei, e aí eu vou colar essas opções. Agora vamos entender um pouquinho como que essas opções aqui funcionam para nós, tá? Olha só como é que está meu código aqui. Tá vendo que ele está bagunçado? Quer dizer, ele não está formatado. Como é que eu formato ele automaticamente? Shift Alt F. Shift Alt F. Pronto, ele já formatou para mim automaticamente, dentro do VS Code. Então, olha só o que acontece aqui agora. Agora, eu tenho aqui as seguintes opções. Primeiro, opções de compilação. Aqui, target, quer dizer, o alvo. ES5 é a versão do JavaScript que eu vou estar colocando. Então, é o ES5. Tem ES5, ES6 e assim por diante, né? Zanata, o que depende disso? Depende de onde você vai rodar o interpretador. Lembra que é interpretado? Então, o meu interpretador suporta qual versão do JavaScript? Ah, ele suporta 5. Então, vai lá. Ele suporta a próxima. Vai lá. Aí você vai olhar qual é a versão que ele suporta para aquilo que você está escrevendo, para você colocar aqui. O módulo, aqui no caso, CommonJS, quer dizer, modo de como que se faz a importação dos módulos, CommonJS, que isso aqui é o normal do Node. Altdir, aonde que ele vai gravar os meus arquivos de saída. Lembra que é uma tradução? Ele vai pegar o que tem em TypeScript, vai traduzir para JavaScript. Aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, meu diretório de saída chama Alt. Esse cara eu gosto de mudar, eu vou te explicar por quê. E depois eu tenho o source map, que é o quê? É o parâmetro de configuração para o debug. Se eu quiser debugar as minhas aplicações, o que é debugar? Debugar é eu ver passo a passo como ela executa. Nós vamos fazer isso daqui também dentro do VS Code. Quando eu quero debugar a minha aplicação, eu preciso mandar o source map true, ou seja, ele manda o código original para o meu arquivo traduzido. Então ele pega do TypeScript, ele faz um source map, ele gera esse source map para o JavaScript para eu poder enxergar esse debug. E isso no ambiente de produção não há necessidade, você só vai aumentar o tamanho do seu projeto, além de você mandar informações de código-fonte para o lugar onde não precisa mandar. Então essas são as configurações básicas. Eu gosto de alterar o Altdir para dist, que é de distribuição. Venho aqui, gravo esse cara. Como é que eu gravo? Ctrl S ou arquivo salvar. Então, gravei aqui dentro do meu VS Code. Eu estou pronto para rodar, né, o meu primeiro projeto, vamos dizer assim, minha primeira compilação do TypeScript. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos criar um outro vamos criar um outro arquivo, que é o index.ts. Por que index.ts e não index.js? Porque eu vou escrever em TypeScript e ele vai traduzir para mim. Tá? Então ele é o index.ts para nós aqui no caso. Vamos lá. O que esse index.ts faz? Eu venho aqui e eu coloco console.log primeiro projeto. Shift Alt F para ele formatar, Ctrl S para ele gravar. Entro dentro do meu ambiente. E aqui eu tenho os meus arquivos. Olha só. Perfeito? Então, aqui dentro eu tenho os meus arquivos. Então, eu tenho o index aqui direitinho, o package e o tsconfig. Olha o que vai acontecer aqui agora, que interessante. Eu venho aqui e rodo um TSC.
TypeScript Compiler, ou seja, vou compilar o meu TypeScript. Olha o que ele diz aqui para mim. Nada. Maravilhoso. O que aconteceu? Dir, olha o que ele fez aqui para mim. Criou um dist de distribuição. Esse dist tem o que lá dentro dele agora? Olha só. Dentro do dist eu tenho o index.js e o index.js.map. O que é o ponto .map? Ponto .map é aquele source map true que nós colocamos. Ele gera esses arquivos para debug. O que é o JS? JS é a tradução que ele fez para mim. Se eu voltar na minha tela do meu VS Code, eu vou ver que está criado o diretório. Posso olhar o que tem dentro do JS. Zanata, está muito parecido. Sim, a instrução que eu usei, ela não tem nada de TypeScript. Ela tem um JavaScript puro. Então a única coisa que ele fez aqui foi acrescentar o ponto e vírgula no final. Ele fez automaticamente isso para mim e colocou um comentário nesse arquivo. Ele fez isso de forma automática. O ponto .map, ele tem um mapeador da versão. Tá? Então, isso aqui o que é? Isso aqui ele usa para fazer o debug da aplicação. Zanato, como é que você transformou isso? Shift Alt F. Ele formata para mim, tá, o arquivo. Eu não vou gravar esse cara, só vou mostrar para você aqui. Então, isso daqui são as informações que ele tem para informações de debug. Né? Perceba o que ele colocou aqui. Ele coloca algumas informações que o debugger, que a gente chama, precisa para gerar, para fazer a interação na hora que eu estiver debugando. Debugar, pessoal, explicando novamente o termo, é eu acompanhar passo a passo a minha execução. Então você vai conseguir ver um valor de variável, você vê quanto que esse valor de variável altera. Se estiver dando erro numa determinada linha, você pode colocar um stop ali, ele executa para você até aquele ponto. Ali você entende tudo que está acontecendo no seu projeto, você faz um passo a passo do projeto. Nós vamos ver isso daí, como é que funciona, super importante, é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento, é você conseguir debugar uma aplicação, porque isso economiza muito tempo. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu não salvei esse cara, deixei ele no formato original. O index, né, .ts aqui, ele está já colocado para mim, tsconfig. Errei o nome, pegadinha, index. Vamos lá na minha origem primeiro, index, perfeito? Eu pus index. E agora eu vou de novo, já que eu fiz uma alteração no meu projeto, eu de novo rodo um TSC. Olha só, rodei TSC. O que ele faz? Compila de novo. Olha que interessante. Vamos lá. O erro foi de propósito para te explicar isso. Puxa vida, né? Então vamos lá. O index, tá vendo? Que é o arquivo anterior que eu gerei, tá aqui. Aí eu tenho o index.jsmap. Agora eu tenho o index e o index.jsmap. Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui de uma forma manual. Tá? Nós vamos automatizar tudo isso. Eu não quero... O diretório está certinho aqui, olha. Na hora que eu fiz a compilação, meu diretório está lá, dist, tudo certinho. Mas eu não quero que esse cara aqui, ele fique cheio de lixo. Eu quero que ele pegue só os arquivos originais, faça a compilação e coloca dentro do diretório dist. Então nós vamos limpar esse diretório antes da gente compilar. Nós vamos ver isso. Outro detalhe importante. Na hora que ele gerou esse código, ele automaticamente pega todos os meus arquivos, né? E aqui no caso nós estamos falando de arquivos que estão na minha raiz, certo? E compilou isso daqui e jogou lá dentro do dist. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar esse código, né? Como que eu organizo esse código aqui? Eu vou lá e crio um mkdir source, que seria um diretório de origem. Você pode vir mkdir, ou você pode vir pela pasta. Você cria aqui normalmente na pasta. Pega lá o seu drive C aqui, olha. Aí você tem desenvolvimento, tá vendo? Aí dentro de desenvolvimento, você pode vir aqui e pode criar sua pasta aqui, ó. Botão direito, novo, pasta, assim por diante. Tô fazendo via prompt de comando, tá? Aqui no caso eu tô acostumado a rodar prompt de comando para isso.
né? Então vamos lá. Aí então eu criei agora o source, beleza? Eu vou mover esse index.ts para dentro de source. Então move index.ts para source. Se eu olhar aqui dentro do meu VS Code, eu vejo que na raiz agora eu tenho o package e o tsconfig, que são os arquivos de configuração, e agora eu tenho o source, que é esse index.ts. O que eu vou fazer agora? Agora eu venho aqui no meu tsconfig e coloco um parâmetro chamado include. Então, o que é o include? Include ele é um array, tá? Então, ele é, entre aspas, include, dois pontos, abro colchetes, e aí eu coloco entre aspas o que eu vou incluir aí no caso. Lembrando que essa inclusão que eu faço, ela é feita para quê? Para eu incluir esses arquivos que eu quero dentro da minha compilação. Quer dizer, quem ele vai compilar? Quem o TSC vai buscar para compilar, para gerar o meu código em JavaScript. Então agora nós vamos colocar algumas configurações aqui dentro. Aqui dentro nós vamos colocar essa string, que é o quê? Ponto barra src, que é o source, diretório que eu criei, barra asterisco asterisco barra asterisco ponto ts. Isso aqui é uma coisa, pessoal, chamada regex. O que é um regex? Né? Vou escrever aqui eu apago, tá? Só para você entender. Regex é uma expressão regular. JavaScript tem muitas expressões regulares. Nós vamos entender isso mais para frente, lá na programação. Quando a gente vê essa função aqui, eu vou te dar essa documentação. Então, o que diz esse regex aqui? Essa expressão regular. Ela diz o seguinte: tudo o que houver dentro de source, em qualquer subpasta lá dentro, e com a extensão .ts. 3 parâmetros, tá? Tudo que está dentro de source, a partir do diretório atual, com qualquer subdiretório e extensão .ts. Então, tudo que tiver essa condição, ele vai incluir dentro da minha compilação. Perfeito? E vai jogar isso dentro de onde? Dentro do meu diretório dist. Okay? Então, ele pega lá, traduz para JavaScript esses arquivos do include e joga dentro do diretório dist. Fiz isso, Shift Alt F, Ctrl S, gravei, volto no prompt, tá lá e rodo TSC novamente e ele automaticamente faz o quê? Dentro do meu diretório dist tá tudo lá. Bom, vamos ver se ele fez direitinho. Vamos agora pegar aqui, vamos lá no meu Drive C, desenvolvimento, aula, dist, apaguei, perfeito? Volto no prompt, não tem nada dentro de dist, rodo TSC, olho em dist, criou index e index.js.map, que é a minha configuração. Aqui está meu prompt de comando. Como é que eu rodo agora? Olha só, dentro de dist, eu rodo como esse cara aqui, node, espaço, ponto barra dist, barra index, ponto barra dist, barra index.js. Essa barra aqui, pessoal, é a barra do sistema operacional, que no caso aqui é a barra do Windows. Node.dist/index.js. No caso do Linux, a gente usa essa barra aqui de baixo. Então, o que eu te recomendo? Como nós vamos publicar isso aqui no Linux, nós não vamos publicar isso aqui em Windows, você vai usar dessa maneira agora que ele está colocando aí. Ele não vai completar para você, no caso do Windows aqui ele não está completando, mas é a sintaxe que eu te recomendo você utilizar. É o que a gente usa nos projetos. Então aqui dentro desse Node ele executou e executou meu código, escreveu lá, primeiro projeto. Maravilhoso. E olha só o que ele está executando, o arquivo .js, que é meu arquivo JavaScript. Quem é meu interpretador? Node. E
Tá aí da forma como a gente faz. Agora, próximo passo, nós vamos automatizar algumas tarefas dentro do nosso Node. Vamos ver agora como é que a gente faz, porque até então nós fizemos tudo manual. Agora eu tive que apagar os arquivos, gerar novamente, fazer o processo manual. Agora eu vou configurar para ele rodar isso automaticamente para mim, configurando esses arquivos que nós acabamos de ver aqui.